Um, dois, três, gravando! Para você que vai fazer a prova teórica no Ciretran ou Detran, lembra das condições adversas? Acompanhe esse vídeo, vou fazer alguns ditados. Anotem lá. O que é condição adversa? Para você que já fez aula teórica, lembra desse tema? Condições adversas? O que é condição adversa? Pula, ou o que é condição adversa, não. O que são, né? Seria mais certo. O que são condições adversas? O que são condições adversas? Pula umas 3 linhas para essa. Número 2. Quais são as condições adversas? Quais são as condições adversas? Pula 2 linhas para essa também. 2 linhas, não sei o tamanho da sua letra, 2 a 3 linhas. Número 3. Quais são as condições adversas de luz? Quais são as condições adversas de luz? Atenção para o pessoal que está em casa fazendo aula online. Todos estão conseguindo ouvir? Oi, Letícia, João, todos estão ouvindo bem? Vou repetir a questão. Quais são as condições adversas de luz? Pula uma linha para essa. Próxima questão. O que é penumbra ou lusco-fusco? O que é penumbra ou lusco-fusco? Lusco-fusco. Pula uma linha para essa, ou até 2 linhas para essa. O que é penumbra ou lusco-fusco? Próxima questão. O que fazer diante da penumbra? O que fazer diante da penumbra? Duas linhas para essa. Próxima questão. Como o condutor deverá proteger a visão do excesso de luz alta do veículo que vem em sentido contrário. Pula 2 linhas. Próxima questão. Como proteger a visão? Do ofuscamento ocasionado pelo excesso de luz natural.
Sol natural é do Sol. Como proteger a visão do excesso de luz do Sol, né? Natural, para evitar o ofuscamento. Pula 2 linhas para essa. Próxima questão. Quais são as condições adversas do tempo? Quais são as condições adversas do tempo? Três linhas para essa. 3 linhas. Está acabando, hein? Próxima questão. Quais são as condições adversas das vias? Quais são as condições adversas das vias? Saúde. Essa dá para deixar 3 linhas. Próxima questão. Quais são as condições adversas da carga? Quais são as condições adversas da carga? Próxima. Quais são as condições adversas do trânsito? Duas linhas para essa. Próxima. Quais são as condições adversas do trânsito? Trânsito. Próxima, pula 2 linhas. Quais são as condições adversas dos passageiros? Quais são as condições adversas dos passageiros? Duas linhas. Próxima. Quais são as condições adversas dos veículos? Quais são as condições adversas dos veículos? Duas linhas. Próxima. Quais são as condições adversas do motorista? Quais são as condições adversas do motorista? Lembrando que condições adversas são todos aqueles fatores que prejudicam o real desempenho no ato de dirigir. Pode ser por causa de um fator ou um conjunto de fatores. Então, quantos exercícios aí, pessoal? 14? Tá bom. Para você que está vendo esse vídeo agora, vai lá, pesquisa essas questões, relembra da aula, daqui a pouquinho a gente volta com a resposta. Então, revisando os 14 exercícios, repetindo, vou precisar que vocês leiam, então pode ser o Ronald e o Gabriel lá. O que é a condição adversas? Exercício número 1, olha a resposta, exercício número 1. O que é ou o que são condições adversas? Alguém achou? O que são condições adversas? Vou responder. É um fator ou um conjunto de fatores que pode prejudicar o real desempenho no ato de dirigir. Então, isso aí são condições adversas. Próxima, número 2. Quais são as condições adversas? Quais são as condições adversas? Para você que está vendo esse vídeo, lembra? A aula? Quando você estava na sala de aula? Quais são, pessoal? Luz, tempo, via, trânsito,
Isso! Luz, tempo, via, trânsito, veículo, carga, condutor, passageiro, né? Vamos lá de novo. Luz, tempo, via, trânsito, veículo, carga, condutor e passageiro. São 8, isso, condutor, né? Motorista e passageiro. São 8 condições adversas. Próxima questão. Quais são as condições adversas de luz? Quais são as condições adversas de luz? Quem achou como resposta ofuscamento ou penumbra, essa é a resposta. Quais são as condições adversas de luz? Ofuscamento, que é ocasionado pelo excesso de luz, ou penumbra, que é ocasionado pela falta de luz. O ofuscamento é ocasionado por duas fontes. A luz artificial, excesso de luz alta do veículo que vem no sentido contrário, e o excesso de luz do sol natural, quando está no horizonte, quando ele está nascendo, né, está na reta dos olhos, ou quando ele está se pondo na reta dos olhos, ele acaba ofuscando. Repetindo, quais são as condições adversas de luz? Ofuscamento e penumbra. Próximo. O que é penumbra ou lusco-fusco? O que é penumbra ou lusco-fusco? Perceberam, pessoal, essa palavrinha no meio das duas aí? Ou, quer dizer que as duas é a mesma coisa. Penumbra ou lusco-fusco significa o quê? Pouca luz, falta de luz. A penumbra, pessoal, então quer dizer que pouca luz. Ela acontece normalmente ao amanhecer, o lusco-fusco, a penumbra, ela acontece ao amanhecer, a troca da noite pelo dia, ao anoitecer, a troca do dia pela noite. A penumbra também acontece dentro de túneis, em tempestades. Pô, o dia está maravilhoso, de repente começa a fechar o tempo, começa a ficar aquela penumbra. Então é isso, penumbra, lusco-fusco, pouca luz. Ao amanhecer, ao anoitecer, dentro de túneis e em tempestades. Próxima questão. O que fazer diante da penumbra? O que fazer diante do lusco-fusco? O que fazer diante da penumbra? Tem pouca luz. O que vai fazer? Reduzir a velocidade, redobrar a atenção e acender o farol. Se tem pouca luz, você vai acender o farol. Próxima questão. Como o condutor deverá proteger a visão do excesso de luz alta do veículo que vem no sentido contrário? Imagina, você está indo de carro, aí vem um condutor na contramão, em sentido contrário, com um farol alto ligado. Como proteger a visão do ofuscamento ocasionado pelo excesso de luz alta nos olhos? O veículo que está vindo no sentido contrário. Quem encontrou a resposta? Usando as calças. Quando, assim, quando o excesso de luz é ocasionado pelo farol alto, né, do veículo que está vindo no sentido contrário, olha só, você não pode olhar direto para o farol alto. Vocês já ouviram falar em cegueira momentânea? Cegueira momentânea quer dizer, uma pessoa ficou sem ver, sem enxergar nada por alguns segundos, por um momento, momentaneamente. A cegueira momentânea ela acontece de 3 a 4 segundos, né? De 3 a 4 segundos. A 60 km por hora, a pessoa pode percorrer às cegas de 90 a 80 km por hora. A pessoa pode percorrer às cegas de 90 a 160 metros. Então não deve olhar direto para a luz alta, tem que desviar a visão. A resposta seria essa. Vou repetir a pergunta. Como o condutor deve proteger a visão do ofuscamento ocasionado pelo excesso de luz alta do veículo que vem em sentido contrário? Como proteger? Está segurando o volante aqui, desviando a visão para a direita, utilizando a linha de bordo da direita. Você está aqui olhando, você não vai olhar para a esquerda, para a luz alta, você vai desviar a visão para a direita, olhando a linha de bordo. O que seria a linha de bordo? Aquelas faixas no pavimento que ficam nos bordos laterais das pistas. Então, desviar a visão utilizando a linha de bordo. Como proteger a visão do ofuscamento ocasionado pelo excesso de luz natural? Agora sim, como proteger a visão, né, do ofuscamento
ocasionado pela luz natural. Que luz natural é essa? Sol. Principalmente quando ele está nascendo, ele está bem no horizonte ou se pondo na reta dos olhos. A tendência de ofuscar ele aumenta. Agora, como proteger a visão? Pode ser com óculos de sol ou a pala protetora, né? A pala interna de proteção contra o sol. No popular é chamado de pala protetora, de parasol. Tecnicamente, esse equipamento se chama pala interna de proteção contra o sol. É importante mencionar que a pala interna de proteção contra o sol não é obrigatório para o lado do passageiro, mas é obrigatório no lado do motorista. Se do lado do motorista não tiver a pala interna de proteção contra o sol, é infração de trânsito. Lembrando que todo equipamento em mau estado, ineficiente, inoperante ou não tem no carro, a infração é grave. A pala interna protetora de proteção contra o sol, se não tiver ou tiver estragada do lado do motorista, infração grave. 5 pontos na CNH, multa de R$ 195. Como proteger a visão do ofuscamento ocasionado pelo excesso de luz natural do sol? Utilizando a pala, aquela pala que fica no teto do carro, é a pala interna de proteção contra o sol ou óculos de sol. Próxima questão. Quais são as condições adversas do tempo? Quem encontrou? Chuva, né? Isso. Quais são pode acrescentar aí, ó, tem mais. E quais são as condições adversas do tempo? Tudo que for atmosférico são condições adversas do tempo. Chuva, neblina, cerração, granizo, neve, calor, frio, vento, tempestades. Tem alguns condutores que acham que o risco de acidente é só quando está chovendo muito forte. Também existe o risco de acidente quando está chovendo forte. Mas o risco, o maior risco é no princípio da chuva. É nos primeiros pingos da chuva, que se mistura com a fuligem, com resíduos derramados pelos automóveis, restos de borracha, óleos derramados pelos veículos, né? Então, nos primeiros pingos da chuva, misturando com essa quantidade de produtos derramados pelos automóveis, é que vira um sabão. Aí, nos primeiros pingos da chuva, o piloto acelera, é onde ele acaba se envolvendo em acidente. Tudo que for atmosférico, relacionado ao tempo, condições adversas do tempo. Vento é a condição adversa do tempo? Sim. Imagine um vento de 60 km por hora, um vento lateral. Um vento de 80 km por hora. Para o pessoal que está aqui na sala de aula, o que os senhores acham? Quanto maior a velocidade, o veículo está mais leve ou mais pesado? Mais leve, né? Quanto maior a velocidade, mais leve. Concordam então comigo, se tiver um vento lateral de 60 km por hora e o veículo rápido, esse vento retira o carro da pista ou não? Tira o carro da pista. O que fazer para evitar esse fenômeno? Se perceber que as árvores, né, na margem da pista, nos bordos laterais, a árvore está indo lá, né? O vento, os galhos da árvore, muito forte, está percebendo. O que fazer diante de vento lateral muito forte? Reduzir a velocidade para o veículo ficar mais pesado e abrir as janelas a uma distância de 4 dedos. Por que abrir as janelas a uma distância de 4 dedos? Ao mesmo tempo que o vento passa por dentro do veículo, ajuda a segurar também. O vento ajuda a segurar. Por que não abrir todo o vidro? Porque se tiver um vento lateral muito forte, vai jogar poeira, vai jogar lama, vai jogar areia, vai jogar papel, plástico, vai prejudicar a visão. Fala agora. Não tem perigo de ficar dando vidro, porque você vai abrir e ficar querendo. Não, ele vai ter um barulho, mas é para segurar o carro, essa medida de segurança para segurar o carro. Você vai reduzir a velocidade, né? Prejudicar a audição nem tanto porque você vai diminuir a velocidade, né? Você vai reduzir a velocidade, o carro vai ficar mais pesado, abrir as janelas a uma distância só de 4 dedos, 4 dedos ali não vai prejudicar tanto, vai segurar o veículo e o ar vai passar por dentro do automóvel. Pessoal, o que os senhores acham? Eu vou formular uma questão aqui para você que está vendo o vídeo tentar responder. Pessoal que está em casa também fazendo aula online.
Neve e neblina. Olha lá. Neve e neblina. São condições adversas do quê? Letra A, clima. Letra B, via. Letra C, veículo. Letra D, tempo. Tempo. Na prova de legislação tem alguns candidatos respondendo clima. Que neve, neblina, calor são condições adversas do clima. Não. O próprio clima é condição adversa do tempo. Agora, se no dia da prova não tiver tempo como resposta e tiver só neblina, o que você vai responder? Veículo, via, trânsito ou clima? Aí vai responder clima. Ah, chuva e neblina, condição adversa do veículo? Claro que não. Chuva e neblina, condição adversa do motorista? Claro que não. Neve e calor é condição adversa do veículo? Claro que não, né? Se não tiver tempo, aí você vai responder clima. Agora, se na resposta, tudo que for atmosférico, tiver clima na letra A e tempo na letra B, C, D, você vai responder tempo. Lembrando que relógio, tempo, relógio também é condição adversa do tempo. Por quê? Se o condutor sai atrasado em cima da hora de casa, se ele sai atrasado, relógio, tempo, torna-se uma condição adversa. Com certeza, a pessoa fica preocupada com aquilo. Se é para o trabalho, se ele tem um compromisso e sai atrasado, se ele já dirige, ele fura o sinal vermelho, ultrapassa o local proibido, excede os limites de velocidade, não dá preferência para os pedestres e veículos não motorizados, ele arrisca muito mais quando ele sai em cima da hora. Tempo. Então, tempo, relógio também é uma condição adversa do tempo. Lembrando que se a pessoa sair atrasada 10 minutos de casa, ele vai chegar 10 minutos atrasado, não adianta. De repente ele ganha tempo num semáforo, ele fura o sinal vermelho, mas vai ter outros em seguida. O ideal é reservar um tempo, né, para que não se coloque em risco e não coloque em risco a vida dos demais usuários das vias. Próxima questão. Quais são as condições adversas das vias? Antes de falar de condições adversas das vias, condições adversas do tempo, chuva. Com chuva, neblina, cerração, qual farol é obrigatório manter aceso nas cidades? Luz baixa. Durante o dia é luz baixa. Já caiu em prova de legislação, quais são os veículos que têm que manter o farol aceso durante o dia e durante a noite? Motos e ônibus. Agora, nesse exato momento, está um dia bacana, né? Está um tempo aberto, até um tempo bom. Todos os ônibus, agora, que horas são, por favor? 9h28 da manhã, quarta-feira, dia 27 de julho, né? Inverno, tempo bom. No Brasil, nesse exato momento, todos os condutores de moto, piloto de moto e todos os motoristas de ônibus têm que estar com o farol aceso dentro das cidades. Já caiu nesse exato momento, independente se está chovendo, neblina ou cerração, moto e ônibus tem que manter o farol aceso. Tá? Agora, nas rodovias de pista simples, dias normais também, sem chuva, sem neblina, sem cerração, todos os condutores têm que estar com o farol ligado, baixo, durante o dia nas rodovias de pista simples. Nas rodovias de pista duplicada não é obrigatório manter o farol aceso. Qual farol é obrigatório manter acesos para embarque e desembarque de passageiros ou operação de carga e descarga de mercadoria? Luz de posição. Luz de posição é o primeiro giro que dá no interruptor do farol. A luz de posição, para falar a verdade, não é para iluminar nada. A luz de posição, quando acende a luz de posição, todas as luzes do painel e do carro eles acendem. Por que tem que acender a luz de posição quando estiver embarcando, desembarcando passageiros ou fazendo operação de carga e descarga de mercadorias? Por quê? Quando os condutores estiverem indo próximo a esse carro, ciclista, pedestre, motociclista, caminhoneiro, e o farol, a luz de posição está acesa, todos percebem que alguma coisa está acontecendo naquele carro. Aí eles vão reduzir a velocidade, vão redobrar a atenção. Se a luz de posição estiver acesa, né, os motoristas, os pedestres, eles vão ver, o farol está ligado ali, o farol está ligado, né, a luz de posição está ligada. A luz de posição é conhecida também como luz de neblina, já ouviram falar? Luz mínima, quer dizer, luz mínima é a luz de posição. Então tem que acender.
O pisca-alerta. O pisca-alerta deverá ser utilizado em emergência. Furou o pneu. Pisca-alerta. Acidente de trânsito. Pisca-alerta. Lembrando que o pisca-alerta só deverá ser utilizado com o veículo imobilizado em emergência. Quando o veículo estiver em movimento, se você manter o pisca-alerta ligado, infração média, 4 pontos da carteira, multa de R$130. Qual é a cor da luz de ré? Branca. Qual é a cor da luz de freio? Vermelha. Qual é a cor da luz indicadora de direção? Pisca. Âmbar. Âmbar. Né? Não é laranja e não é amarela. Pessoal, não vai confundir, hein? É âmbar. Não é para ir pro bar. Âmbar. Próxima questão. Quais são as condições adversas da carga? Quais são as condições adversas da carga? Âmbar. O que? Voltando só antes da gente falar condições adversas da carga. Âmbar. Se você fizer uma pesquisa na internet, essa palavrinha âmbar, né, vai aparecer várias, né, nas imagens, vai aparecer várias peças preciosas numa cor laranja bem forte e alguns lustres numa cor laranja bem forte. Mas o nome técnico da luz indicadora de direção do pisca não é laranja, é âmbar. Quais são as condições diversas da carga? Quem encontrou aí? Quais são as condições diversas das cargas, pessoal? Condicionamento. Mal condicionada, mal distribuída, mal embalada, embalagem solta, mal amarrada, desconhecimento da carga pelo motorista. Tem que conhecer a carga. Né? Quando você estiver transportando no teu carro uma sacola de outra pessoa, uma caixa de outra pessoa, ou estiver num caminhão transportando carga, tem que conhecer a carga, porque senão ela pode se tornar uma condição adversa. Tem carga que precisa de alta temperatura. Imagine transportar remédio, imagine transportar peixe, imagine transportar carga viva. Professor, o que é carga viva? Boi, vaca, cavalo, pato, galinha, porco. Tem que conhecer a carga que você está transportando. Tem que saber distribuir o peso da carga na carroceria. Por exemplo, 50 engradados de refrigerante. Você não vai colocar 30 de um lado e 20 de outro. Tem que distribuir de uma maneira adequada. Senão, numa conversão à direita, o caminhão pode tombar. Então, quais são as condições diversas da carga? Excesso de carga, carga mal amarrada, carga mal embalada, mal distribuída, mal condicionada, desconhecimento da carga pelo condutor. Lembrando que excesso de carga nos caminhões é caracterizado uma infração gravíssima, caracteriza-se uma infração gravíssima, 7 pontos. Na CNH, multa de R$293. Quando tem excesso de carga, passou na balança e acusou excesso de carga, tem uma medida administrativa, que é a retirada do excesso. Quem lembra o nome da medida administrativa para tirar o excesso? Transbordo do excesso de carga. O que seria o transbordo? É tirar o excesso. Dependendo lá, vamos fazer de conta ali. Aí na balança acusou que o caminhão tinha 3 toneladas a mais de soja. Vai ter que acionar a empresa, trazer um trator, caminhão e retirar o excesso. Essa retirada de excesso é conhecida como transbordo do excesso de carga. É uma medida administrativa. Próxima questão. Quais são as condições adversas do trânsito? Quais são as condições diversas do trânsito? Quem encontrou? Congestionamento. O que mais? Iluminação. Trânsito. Velocidade baixa ou Alta ou baixa ou alta, pode deixar o trânsito ali. festas populares. Festas populares, imagina, Natal, pessoal na rua, Carnaval, pessoal na rua, festas populares, faz com... Carroças também. Isso, imagina uma quantidade de carroças, o trânsito vai ficar lento e congestionado. Eu fiz uma pesquisa na internet, eu fiz uma pesquisa no dicionário. Eu queria saber o significado dessa palavra trânsito. O que eu encontrei no dicionário? Que trânsito é o ato de transitar.
Trânsito não é nada parado. Trânsito é bom, trânsito é movimento. Agora, a condição adversa do trânsito é quando ele está lento, congestionado, engarrafado, muitos veículos na via. Imagine, festas, feriadões, Natal, Ano Novo, Carnaval, Dia das Crianças. Condições diversas do quê? Trânsito, pois o trânsito vai ficar lento e congestionado. Normalmente essas condições diversas do trânsito, ela acontece em quais horários? Horário de pico, mundialmente falando, 8 horas da manhã, ao meio-dia, às 14 horas e às 18 horas. Né? Aí a tendência do trânsito é ficar lento, congestionado. Diante dessas condições, você como condutor, o que tem que fazer? Reduzir a velocidade. Reduzir a velocidade, dependendo da situação, Atenção, parar. vai ficar parado ali, colocar uma boa música, relaxar, não tem o que fazer. O trânsito está lento, congestionado para você, mas para os demais também. Não é só você que quer chegar em casa meio-dia para almoçar, não é só você que quer chegar em casa às 14 horas no trabalho, não é só você que quer chegar em casa, não é só você que está cansado às 18 horas, com fome, querendo tomar um banho. Não tem o que fazer, se o trânsito está lento, congestionado, tem que esperar o melhor momento oportuno. Próxima questão. Quais são as condições adversas dos passageiros? Poxa vida, tem cada passageiro que eu vou falar para você, hein, cara. Meu Deus do céu. Tem cada passageiro folgado. Você está escutando uma música e ele quer colocar o som que ele acha que ele tem que colocar. Condição adversa de passageiro, excesso de passageiro. Aquele teu amigo passando mal, né, vomitando no carro. Imagina só. Né? Doente. Fazendo bagunça, algazarra. Tem passageiro que ele entra no carro, aí diz que está cansado, ele coloca o encosto do carro lá atrás. Onde que ele leva o pé? Lá no porta-luva. É um folgado. O carro não é para deitar, o carro não é para comer, não é para escutar música alta, não é um trio elétrico. Crianças desacompanhadas no banco de trás. Imagine uma criança recém-nascida no bebê conforto chorando. Meu Deus, tão lindo, né? Mas quando está quietinho, tão lindo. Então torna-se uma condição adversa ali, uma criança recém-nascida chorando ali atrás. Já caiu em prova de legislação, verdadeiro ou falso, que em viagens longas é obrigatório ter um adulto acompanhando as crianças? Essa é uma afirmativa falsa. Falso. Não é lei, não é legislado, não é lei de que uma viagem longa você tem que ter um adulto acompanhando as crianças. Imagina só, você tem um carro de passeio, por que não é regra isso? Você tem um carro de passeio, 3 filhos, vai ter o esposo, tua esposa, 3 cadeirinhas atrás, vai caber onde o adulto? Vai caber aonde? Não cabe. Você que tirou nota vermelha vai ficar de castigo? Criança de 7 anos, você tirou nota... Não tem. Em viagens longas não, imagina, você vai para uma viagem de 6 horas, vai ficar teu filho sozinho lá? Com quem? Não. Então essa é uma afirmativa falsa. Lógico que direção defensiva recomenda, uma viagem longa, de 3 horas, 5 horas, se possível, um adulto acompanhando a criança ali, é legal se tiver. Mas se não tiver, não é obrigatório, não. Condições adversas dos passageiros, excesso de passageiro passando mal, passageiro te induzindo ao modo de dirigir, né? Você consegue o dinheiro da entrada no processo de habilitação, adquire a carteira, aí tem aquele passageiro querendo te ensinar a dirigir. Aí acontece de arranhar a marcha, lembrando que no dia do exame prático, arranhar a marcha perde 1 ponto. Você arranhou a marcha, aí teu passageiro lá, tirou a carteira onde? Aí começa a pesar a tua lá. Eita! Ou então, quem sabe, aquele passageiro que quer que você converse com ele. Você lembra aquele dia lá? Meu Deus do céu! Aí você nem liga. Aí ele quer falar com você, olha aqui para mim, ele quer que você... O veículo está em movimento e ainda ele quer que você olhe para ele. Olha aqui para mim.
Aí você não olha, ele pega e começa, pô, tá me ignorando, né? Tá me ignorando, né? Ou então, quem sabe aquele tipo de... Meu Deus, tem uns passagens, tem um tipo de pessoa, ele faz bem assim, ó. Ei, olha aqui, olha. Ele quer olhar, ele quer que você olhe, daí você não olha, ele toca em você. Olha aqui, olha aqui. Quando você não olha, ele pega e faz o que? Ele puxa você, olha aqui, meu Deus do céu, e você com a mão no volante. Vai envolver-se em um acidente. Lembrando que não pode conversar com os passageiros, isso tira a atenção, é muito perigoso. Próxima questão. Quais são as condições adversas do veículo? Meu Deus, algum dos senhores já viu algum veículo em condições adversas transitando aí ou nunca? Quais são as condições adversas dos veículos? Pô, tem várias condições adversas. Pneu careca, que mais? Suspensão desalinhada, que mais? Direção com folga, desalinhado, que mais? Buzina queimada, farol queimado, o pisca queimado, cinto de segurança rasgado, a pala interna de proteção contra o sol quebrada, para-brisa trincado, para-choque quebrado, que mais? Chave de roda não tem, estepe murcho, estepe furado, estepe careca, o que mais? A luz de placa queimada, a luz de ré queimada, o que mais? Falta de macaco. O que é o macaco? O macaco é um equipamento, né, que você ergue o carro para trocar a roda quando fura o pneu. O que mais? Triângulo não tem, triângulo quebrado, tudo do carro. Né? Todo equipamento obrigatório do automóvel, faltando, em mau estado, inoperante, estragado, é uma condição adversa do veículo. Lembrando que para-choque não é obrigatório para as motocicletas, extintor de incêndio não é obrigatório para os veículos de passeio particular, extintor de incêndio não é mais obrigatório desde 2016, é obrigatório para veículos da categoria C, categoria D, categoria E e para veículo que transporta produto perigoso, como por exemplo, bujão de gás. As distribuidoras de bujão de gás, que tem uma Montana, uma Saveiro, uma Fiorino, um veículo pequeno tem que ter o extintor porque está transportando um produto perigoso. Não é obrigatório limpador de para-brisa no vidro traseiro, não é obrigatório vidro elétrico, se quiser pode ter aquele de manivela. Não é obrigatório para-choque na frente no triciclo, mas é obrigatório o para-choque na parte de trás, no triciclo. Para-choque é obrigatório no veículo? É obrigatório. Para moto não. Triângulo é obrigatório para o carro? Sim. Triângulo é obrigatório para moto? Não. Então, tudo do carro em mau estado, condições adversas do veículo. Próxima questão. Quais são as condições adversas do motorista? Quais são as condições adversas do motorista? Quais são as condições adversas dos condutores? Pô, é muito fácil responder, pessoal. Né? Quando falar do motorista, nós, você, ser humano. Quais são as condições adversas que você sente às vezes que deixa você, poxa, sono, que mais? Fome. Estresse, fome, meu Deus. Esposa do lado. Esposa do lado. Drogas. A esposa do lado. Você concorda com o Gabriel, a esposa do lado? Ele tá levou ali. Olha aí, cara. Olha aí. Você tá dando agonia lá. O Gabriel ali está dando exemplo, a esposa do lado, aí é a condição adversa do passageiro, né? Do passageiro. A esposa do lado. Do passageiro. Mas para ser condição adversa do motorista, da pessoa, do motorista em si. Aí sim, fome, pressa, drogado, bêbado, triste, eufórico, feliz da vida, com sono, com pressa, dependendo do remédio, né? Pressão alta, pressão baixa, tudo que for físico, mental, psicológico, emocional, condição adversa do motorista. Aí um certo dia nós estávamos nesse mesmo tema em sala de aula, condições adversas do motorista. Daí teve um aluno que falou: professor, chifre também, né? Aí eu acredito que sim, a pessoa que descobre que foi traída, né? Imagine, você
descobrir que foi traído. Diz que sempre é o último a saber, né? Tem pessoas que não sabem lidar com a traição. Tira a vida do cônjuge. Ou a gente ouve direto isso, né? Homem tira a vida da mulher depois que descobriu que foi traído. Mulher também. Já escutou essa palavra? Zica. Tem umas mulheres aí, né, que tirou a vida do homem porque descobriu que foi traído. Meu Deus, agora a pessoa matar a outra porque foi traída e puxar 17 anos de prisão, é muito fácil julgar, né, uma pessoa quando tira a vida do outro. Meu Deus do céu. Primeiro que Deus não nos coloque nessas situações, né? A gente não sabe qual é a nossa reação. Então, com certeza, ser traído, chifrado, é uma condição diversa de motorista. Não é recomendado dirigir depois que descobriu que foi traído. Imagine, você com um carro, com uma moto, será que vai passar por cima do cônjuge? Meu Deus do céu. Dependendo da pessoa, vai matar alguém, vai morrer, vai provocar um acidente. Então, quando você se perceber em condições físicas, mentais, psicológicas, emocionais, não tem condição de dirigir, confie a direção a uma pessoa devidamente habilitada. Então, tudo que, né, lembrando que raiva, atenção pessoal, raiva não é condição diversa de motorista, tá? O ser humano não tem raiva. Raiva é uma doença que dá em animais, né? A doença da raiva. Se você já falou que teve raiva, por favor, mude essa palavra no seu vocabulário. Raiva é uma doença que dá em animais. O ser humano, ele fica estressadão, ele fica nervoso, ele fica, né, desequilibrado, né, eufórico, feliz da vida, mas raiva não. Próxima questão. Acabou? Condições diversas do motorista. Então, quais são as condições diversas? Luz, tempo, via, trânsito, veículo, carga, condutor e passageiro. Agora eu vou dar um giro aqui com a câmera do celular, pedindo a autorização das pessoas para trabalhar com a imagem dos senhores nas redes sociais. Me dá um joinha, vamos me dar um joinha aí? Dá um joinha aí, olha lá. Olha aí, pessoal, para você que está vendo o vídeo, tem gente em casa fazendo aula remota, né? O João, a Larissa fazendo aula online através do tablet, do notebook, celular. E o pessoal aqui em sala de aula, posso trabalhar com a imagem dos senhores nas redes sociais? Posso? Permite? Olha lá, ó. Temos o Ibrahim, o Gabriel ali, o pessoal, né, autorizando. Para você que já terminou essa parte teórica, boa sorte na tua prova. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. De Paranaguá pro mundo! Valeu!